Salve, salve, meus amigos! Que prazer rever vocês! Na aula de hoje, nós iremos estudar então um conceito muito importante da geometria plana: triângulos. O que são eles? Classificação. E observem que os triângulos têm duas classificações: quanto aos lados, ou seja, o tamanho dos seus lados, e quanto à medida dos seus ângulos internos. Então, tudo isso que eu estou falando está lá na página 143, 144 e 145 do nosso livro, módulo 2, não esqueça. Então hoje a aula sobre triângulos, esta figura muito importante da geometria plana. Bem, para isso, para entender tudo, o livro explica detalhadamente, mas eu elaborei dicas matadoras que vão levar vocês diretamente ao conceito de triângulo. Vamos observar. Agora perceba. Triângulos, então, figuras geométricas planas com, agora olha que interessante este conceito, 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Tudo 3, por isso o inicial tri. Bom, desenhei aqui um triângulo e isso agora que eu vou falar é muito importante. Eu estou colocando em cada vértice desse triângulo uma letra. Então, letra A, letra B, letra C. Então, eu estou dando letras aos seus vértices. Vértice, então, a pontinha lá embaixo, né? Aqui em cima, 2 aqui, 3 vértices. Aqui, ó, esse palito que liga os vértices é chamado de lado. 1 lado, 2 lados, 3 lados. E essa abertura entre os lados, ela é chamada de ângulo interno, porque este ângulo está dentro do triângulo. Futuramente, em outros, eu acredito que no 8º ano, nós vamos estudar os ângulos externos das figuras, mas vamos nos deter aos internos, ou seja, os ângulos de dentro. Tá? Um detalhe importante é que cada triângulo ele tem um nome, certo? A gente pode assim, ó, nomear um triângulo. Esse aqui, em especial, como eu coloquei vértice A, B e C, o nome dado a esse triângulo assim, ó, oficialmente, você vai colocar um símbolo de um triângulo e vai colocar, por exemplo, o sinal de igual e coloque ali A, B, C. Ou seja, esse triângulo é o triângulo ABC. Se eu tivesse colocado outras letras do alfabeto, e não tem problema, podem ser outras letras, FGH, por exemplo, seria o meu triângulo FGH. Isso é o nome do triângulo. Nome do triângulo, então fique bem claro, depois vai ter um exercício para isso aí. Bom, dado aqui o triângulo, nós vamos dar os seus constituintes, ou seja, o que constitui ele? Os lados. Lado AB, o lado BC e o lado CA. Sempre colocando um palito em cima das letras para determinar que é lado. O palito quer dizer lado. AB, BC e CA. Seus vértices ABC. Já falamos, estou, né, mais uma vez confirmando aqui, vértices ABC. E seus ângulos. Olha que ângulos é muito parecido com vértice. O ângulo A, eu já vou fazer ele aqui, ó. Aqui está o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O detalhe é que tem essa jogada ensaiada aqui em cima, ó. Isso aqui, isso determina o símbolo de ângulos, tá? Então tá aí, observem bem, é o símbolo de ângulos. Sempre que eu for determinar, vou estar dizendo o nome do ângulo, tá ali, esse é o nome o símbolo do ângulo. Classificação dos triângulos, muito importante. Agora perceba, quanto à medida dos lados, o que vai acontecer quanto à medida dos lados? Um triângulo com os 3 lados do mesmo tamanho, 3 lados iguais. Esse palitinho aqui, quando é um palito, é a medida, um palito a mesma medida que esse, um palito a mesma medida que os outros dois. Ou seja, os 3 lados têm o mesmo tamanho. Esse triângulo é chamado de equilátero, ou triângulo equilátero.
equi, a mesma, látero, medida, mesma medida dos lados. Então, triângulo equilátero, os 3 lados da mesma medida. Se botar uma régua aí, vai perceber isso. Esse outro triângulo, observem, ele tem esses 2 lados, o lado AB, do mesmo tamanho do lado AC. Então, um palito, outro palito. Agora, veja o lado BC, é menor que esses 2. Então, são 2 lados iguais e um diferente. Por isso, 2 palitos. Ele é diferente desses outros 2 aqui. No entanto, o nome dele é dado de triângulo isósceles. Isósceles quer dizer iso semelhante ou igual, celes 2. Então, 2 lados iguais e um diferente, está aí o triângulo isósceles. E o terceiro triângulo é o triângulo cujos 3 lados têm medidas diferentes. Olha, o tamanho de AB é diferente de BC, que é diferente de AC. Os 3 lados de tamanhos diferentes. Então esse triângulo é chamado de triângulo escaleno, tá? 3 lados diferentes. E agora, para terminar, quanto à medida dos ângulos internos, o tamanho dos ângulos internos. Quando nós tivermos 3 ângulos iguais, aliás, iguais não, 3 ângulos menores que 90 graus dentro de um triângulo, ele é chamado então de acutângulo. Todos os ângulos internos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Muito bem, então acutângulo. O segundo triângulo, na minha opinião, é o triângulo mais importante da geometria plana triangular. É o triângulo retângulo. Nós vamos estudar esse triângulo com muita profundidade lá no ensino médio. Então ele é bem importante. Mas observem, triângulo retângulo tem um ângulo interno reto, ou seja, de 90 graus. Está aqui ele, ó. Esse aqui é o ângulo reto, é o ângulo de 90 graus, forma um L entre os lados. E os outros 2 são ângulos menores que 90. Mas o triângulo retângulo tem que ter um lado menor que 90 graus. E aqui, por último, o famosíssimo ângulo, triângulo, não é? Que possui os 3 ângulos maiores, aliás, 3 ângulos não, 2 ângulos menores que 90 graus e um ângulo maior que 90, ou seja, um ângulo obtuso. Esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. E por isso eu vou dar o nome a esse triângulo aqui de, olha só que legal, obtusângulo. Obtusângulo. É um triângulo que dentro dele há um ângulo maior que 90 graus, que no caso é esse aqui. Os outros 2 são menores, claro. Certo? Então está aí a classificação dos ângulos internos. Certo? Espero que tenham aprendido tudo muito bem, muito fácil. Agora vou determinar as situações na postagem e aí qualquer coisa é só me perguntar durante a manhã. Muito obrigado a todos e adiós, amigos!